Nós estamos recebendo hoje aqui nos estúdios da Jovem Pan Online o Dr. Vandenberg Barbosa, cirurgião plástico, cancerologista. Aliás, o senhor foi um dos primeiros aí a recomendar a reconstrução da mama no momento de retirada de um tumor, de um nódulo de mama. E hoje isso é muito frequente, né, Dr. Vandenberg? Já se reconstrói a mama logo depois da retirada desse tumor? Esse conceito hoje é muito difundido, até pela própria resistência das mulheres, até mais ou menos década de 90, em torno de 1995, eu me lembro que eu fui a um congresso na Argentina, porque antigamente não se permitia a mulher sequer falar ou optar por uma técnica cirúrgica ou discutir com o cirurgião. O cirurgião indicava, acabou, vou tirar sua mama, acabou e pronto. Eu trabalhei durante a minha residência no Hospital do Câncer com o professor Fernando Gentil, que já é falecido. E ele foi um dos pioneiros no Brasil. Ele fazia uma cirurgia de retirada da glândula do lado doente, fazia a retirada dos gânglios e retirava também a mama oposta já preventivamente e colocava silicone nas duas. E a primeira paciente dessa série dele, quando ele publicou numa revista americana chamada Oncology, ele publicou 200 casos, e o primeiro paciente foi a irmã dele, que ele operou. E então, naquela época, os cirurgiões cancerologistas, e nessa época não existia nem a Sociedade Brasileira de Mastologia, os cancerologistas ficavam horrorizados, e eu presenciei muitas brigas tremendas em congresso, porque eles não admitiam, porque havia um conceito de que essa paciente só podia ser reconstruída 2 anos após a mastectomia. E isso era quer dizer, a paciente ficava mutilada 2 anos sofrendo a mutilação de uma coisa que é o símbolo da mulher, que é a mama, são as mamas, né? Então, as mulheres sofriam muito. E aí se avançou muito quando, em 1981, foi publicado no England Journal um trabalho do Veronese da Itália, de Umberto Veronese, e aí já se admitia tirar só uma parte da mama, que era o quadrante. Então, só que o Gentil publicou antes, em 1980, só que passou despercebido. Houve um estardalhaço muito grande com o quadrante, e daí foi uma evolução. E daí se passaram a fazer novas técnicas, sempre voltadas para a retirada, porque o principal é a retirada do câncer, com segurança, e também dando o lado estético, porque o próprio Gentil falava na época que as depressões pós-operatórias que se seguiam pela mutilação era o que induzia a disseminação do câncer. E como a nossa cabeça é o principal... Está tudo interligado. Você sabe que quando a gente tem depressão mental, ela está ligada à depressão imunológica. E como o câncer depende de uma boa imunologia para combatê-lo, então ele tinha razão. Então, foram evoluindo, e eu, como fui residente dele, passei a empregar isso já no meio da década de 80, e com sucesso, porque ele dizia sempre que era a manipulação do tumor e a indicação da cirurgia que preveniam a volta do tumor no local, que era o grande medo dos cirurgiões, fazer o tratamento, esperar 2 anos, não voltou no local, então a gente pode reconstruir. Então ele dizia isso, eu sempre segui os parâmetros que eu achava sensato na cirurgia dele, e nós fomos um dos pioneiros no que é hoje chamado de conceito de oncoplástica. Então hoje uma gama de pacientes é beneficiada, quer dizer, primeiro o diagnóstico precoce, que é importantíssimo, do tumor de mama, que hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo pegar as microcalcificações na mamografia, e também os tumores iniciais. Então, no autoexame, a população está mais esclarecida, e a gente hoje tem casos melhores, evoluindo para a cura numa grande percentagem dos pacientes. E essa história de que a mamografia acaba detectando tumores que não evoluiriam, e muitas mulheres são operadas sem necessidade, como é que o senhor vê essa história da mamografia? Existe um excesso de pedidos de exame? Não, a mamografia continua sendo o melhor exame para o que a gente chama de screening populacional, ou seja, digamos, uma amostragem populacional. A mamografia continua, e principalmente agora com a técnica digital. A técnica digital, ela dá uma imagem perfeita.
Então, como eu estava lhe dizendo, quando o ducto da mama, que é a unidade microscópica, ele começa a degenerar, as células começam a mudar, começa a haver um depósito de cálcio. Então, começa a ver as microcalcificações. Essa degeneração ductal, ela pode ser também, às vezes, por caráter inflamatório, às vezes por outras patologias. Então, 80% das microcalcificações são benignas, 20%, em torno de 15% a 20% são malignas. Então, o que é que se faz hoje? O paciente tem uma microcalcificação, a gente indica um exame que é dirigido pela própria mamografia, que é uma punção com agulha, uma agulha mais grossa, ela tira um fragmento e aí a gente já tem uma ideia muito, digamos, uma ideia de se esse tumor é benigno ou maligno. Então, sendo benigno, não precisa operar. Entendi. Em relação ao problema envolvendo a ruptura de próteses de silicone, já que o senhor falou, as mulheres procuram mais ainda hoje aqui no Brasil, é a questão da prótese de silicone. Isso tudo foi solucionado? Não corremos mais riscos? Qual é a chance de uma prótese de silicone se romper? Todas as próteses mamárias elas têm que passar por um processo industrial de qualidade. Então, tem que se fazer testes de esforço do material, do desgaste do material. O que aconteceu com aquelas duas marcas de prótese francesas é que o dono da empresa, na ganância, ele primeiro começou a afinar a parede da prótese e daí as próteses modernas elas têm um gel coesivo de silicone. Então, se você cortar a prótese no meio, ela não vai esparramar como um líquido, ela fica como uma gelatina. E aí qual é o grande significado? Porque o silicone líquido, ele é facilmente absorvido, fagocitado pelo organismo, e daí ele migra para outros locais e principalmente levando a trombose, às vezes embolia pulmonar e trombose renal, embolia renal e outras coisas, e outros lugares mais. Que a população, por exemplo, de travesti usa muito silicone industrial e com complicações gravíssimas. Então, este sujeito lá, dono da empresa, ele não satisfeito com o afinamento da camada da prótese, ele passou afinando a camada da prótese ainda sendo silicone líquido. E aí, na França, uma paciente rompeu a prótese, e esse silicone migrou, acho que houve uma embolia pulmonar, essa paciente veio a falecer. E daí a vigilância sanitária francesa foi em cima da empresa e eles também fabricavam outra prótese holandesa e daí essas próteses estavam liberadas pela Anvisa no Brasil, passaram pela avaliação da Anvisa. Então, na realidade, qualquer material médico que entra no Brasil, a responsabilidade é do órgão que determina que a sua matrícula, que é a Anvisa, a Vigilância Sanitária. É semelhante ao FDA americano. Uhum. Então, na realidade, a responsabilidade de liberação de qualquer produto que se vá colocar em um ser humano é da Anvisa. Bom, portanto, as mulheres que tinham esse material no organismo puderam trocar, enfim, ficaram à vontade para trocar com cirurgias, inclusive, gratuitas, né, para fazer essa troca. Houve um movimento aí de um mutirão que se fez e tudo, mas seguramente não dá para cobrir toda a quantidade de mulheres que foram operadas. Muitas delas, muitas próteses, as primeiras, dos primeiros lotes que chegaram do Brasil dessas marcas, não romperam, porque estavam normais. Uhum. As últimas, quer dizer, eu acredito que eu devo ter colocado, cheguei a colocar aproximadamente umas 30 pacientes. Duas eu já constatei ruptura e fiz a troca, mas elas fizeram por iniciativa particular. Entendi. E até porque já estava mais ou menos no prazo mesmo que a gente sempre fala, que é de 8 a 10 anos. Tem que trocar. Que tem que trocar. Existe hoje um conceito de que algumas pacientes entendem que existe prótese vitalícia. Não existe ainda uma prótese vitalícia.
Vitalício é um material titânio, que você usa num parafuso ortopédico, uma haste, mas a prótese, ela tem garantia vitalícia, ou seja, infinita enquanto dure. Mas eu sempre aconselho, paciente entre 10 e 12 anos, vai fazendo exames periódicos e fazer a troca. Até porque a nossa temperatura corporal é 36, 36,5 e existe o atrito também com o passar dos anos e um desgaste do material. Então a gente sempre controla essa paciente com ultrassom, com mamografia, até ressonância magnética, para ver se não tem sinal de herniação da prótese, que é o primeiro sinal. Aparece uma hérnia da prótese e daí a gente sabe que essa prótese vai romper. E aí já se indica a sua troca. Nós estamos conversando hoje com o Dr. Vandenberg Barbosa, cirurgião plástico e cancerologista. Daqui a pouco mais um bloco para você. Até já.